Maranata, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui é o Apóstolo da Graça. Estou aqui no dia de hoje para poder abençoar a sua vida. Estava aqui em meu momento de oração e Deus colocou dentro de mim esta missão, essa nobre missão nesta manhã de orar por você. Eu quero também te encorajar a crer nesta oração. A Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E a Bíblia Sagrada faz uma distinção muito clara, distinção entre o profeta e um justo. Jesus disse, por exemplo, mostrou isso quando ele disse que se você der de beber a um profeta um copo de água a um profeta, você não perderá a recompensa do profeta. Se você fizer isso também para um justo, você não perderá a recompensa do justo. Significa que existe uma diferença muito grande entre um profeta e um justo. Poderíamos aqui, para trazer mais clareza sobre esse assunto, dizer que a diferença é simplesmente da unção. Sobre o profeta repousa uma unção que lhe dá permissão de fazer determinadas coisas. Na verdade, a unção é isso, é a autorização para você fazer um certo serviço espiritual. Nós precisamos da autorização de Deus para agir espiritualmente. Vemos Moisés separando homens e ungindo esses homens para que servissem na casa de Deus. Então, o justo é um filho de Deus, assim como um profeta. Antes de alguém ser profeta, primeiro ele é um justo, primeiro ele é ovelha de Jesus, mas por alguma razão, seja de chamado, necessidade, essa pessoa é separado para servir especificamente em uma determinada área. Então, essa é a diferença. Agora, se a oração de um justo tem poder, o que podemos falar da oração de um profeta, que é uma pessoa que foi ungido, separado por Deus para orar e abençoar o povo dele? Então, acredito que nesta manhã os céus estão abertos para ouvir a minha oração. Amém? Estava aqui orando e Deus colocou uma cena na minha mente, né? Uma cena passava na minha mente enquanto eu orava. Um momento específico da vida de Davi. A Bíblia Sagrada fala sobre um evento em que Davi esteve fugindo, não é? Abandonou o lugar do governo, abandonou o lugar onde ele se assentava para julgar, reinar, governar sobre o povo. Isso obrigado pela deslealdade do seu filho Absalão. E nesse momento que aparentemente de fragilidade de Davi, em estes dias aparentemente em que as coisas estavam fracassando, a Bíblia Sagrada fala especificamente sobre um homem chamado Simeia. Este homem que se posicionou, este homem que durante esse tempo teve a ousadia de lançar pedras contra Davi. E eu vejo essa cena de Simeia se posicionar e lançar pedras como Davi, como de alguma forma um ato de decreto, como uma forma daquele homem dizer para Davi, ou seja, era isso que ele acreditava, que Davi não voltaria outra vez para o lugar de governo. Ele acreditava que aquele era o fim do reino, do governo de Davi. Na verdade, ele mesmo verbalizou, falou essas palavras para Davi, quando ele disse que Deus viu que você era homem de sangue e agora está a julgar tudo o que você fez à casa de Saul. Então, além deste homem aqui não ter uma compreensão clara do que estava a acontecer, nós vemos que este homem aqui, ele está a operar numa dimensão carnal tão grande que ele não compreende o momento em que estava atravessando Davi. Por que o apóstolo diz isso? Este homem não olhou para aquele momento da mesma forma como Davi olhava para aquele momento. Aquele momento não tinha o mesmo significado. Ele não deu o mesmo significado que Davi dava àquele momento. Para Davi, olhava para aquele momento
na verdade, era um momento que Deus permitiu Davi passar, permitiu Davi enfrentar, devido a certas coisas. Nós temos que saber que, eventualmente, na nossa vida, teremos momentos de perseguição, dificuldades, e muitas das vezes será um mistério, apenas Deus saberá por que você tem que passar por aquele momento. Então o significado daquele momento era diferente, porque Davi já havia sido preparado, ele tinha uma compreensão, uma revelação sobre os dias que ele estava atravessando. Simeia não. Simeia, para ele, aquele era o fim de Davi. Aquele era o fim do reinado de Davi. E nós percebemos que Simeia aqui, de alguma forma, ele se posicionou em contramão, não é? Ou seja, ele ficou no lado oposto, ele não estava alinhado com o que Deus pretendia fazer naquele momento. Enquanto ele atirava as pedras, a Bíblia Sagrada diz que ao redor de Davi estavam à sua direita e à sua esquerda os valentes da casa de Israel, os valentes de Davi. Ou seja, Davi estava cercado com homens que entendiam de guerra. Na verdade, esses homens não apenas entendiam de guerra. Quando nós lemos a palavra de Deus, antes desses homens se tornarem valentes de Davi, eram pessoas fracassadas. Eram pessoas fugitivos. E a Bíblia Sagrada diz que Davi se fez senhor, se fez líder desses 400 homens. E o título de fracasso que eles tinham, eram homens endividados, foi completamente quebrado. E passaram a herdar o mesmo nome que Davi tinha. Não é? Davi era um valente de Deus. Então eles passaram a ser chamados de valente de Davi. Eram pessoas que tinham recebido a unção de Davi. Só para você fazer a ideia, esses homens, a Bíblia fala sobre uma história específica, que um desses homens teve a capacidade de lutar, enfrentar 300 homens sozinho e conseguir eliminar os 300 homens sozinho em frente de uma batalha. Então eram pessoas que entendiam, que tinham capacidade suficiente para proteger Davi. Eram pessoas que estavam lá, tinham capacidade suficiente de fazer qualquer coisa para a proteção de Davi. Porque esses homens eram leais, eram fiéis a Davi. Então, quando uma dessas pessoas aí pediu para o rei para fazer alguma coisa, o rei impediu por causa da compreensão que ele tinha sobre o momento. Então, Davi tinha um outro entendimento completamente diferente do momento que ele estava passando. Enquanto Simeia tinha uma compreensão completamente diferente. A compreensão de que Deus estava julgando Davi. A compreensão de que aquele momento era o fim do governo do reinado de Davi. Simeia tinha uma compreensão completamente diferente. Ele não sabia o que Deus estava preparando para Davi. E a Bíblia Sagrada nos mostra de uma forma muito clara como que essa história aqui terminou. Mais tarde, Deus julgou a Simeia. E alguém disse, Deus fez isso para honrar ao seu servo, porque sabia o mal que Simeia havia feito a Davi. E enquanto eu estava a orar, estava passando essa cena, Deus disse, você precisa fazer uma oração para o meu povo, porque existem muitas pessoas que estão a atravessar neste exato momento, muitos pastores, empresários, pessoas de negócio, filhos de Deus, passando por momentos semelhante a momentos que Davi estava enfrentando. Você tem que ser como Davi durante esse momento. Você tem que dar significado a esses momentos que você está atravessando. Você tem que estar alinhado com Deus. Na verdade, a força para Davi passar por aqueles momentos estava na compreensão que ele tinha do que estava acontecendo espiritualmente. Na compreensão de que ele tinha, de que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Nós conhecemos pessoas que em momentos de crise escolheram tirar a sua vida. Pessoas que em momentos de crise escolheram lançar tudo para os ares e abandonar o que estavam a fazer. Por quê? Por causa do significado, da compreensão que eles tinham, da luz que eles tinham sobre o momento, o evento que eles estavam a atravessar. Você, como filho de Deus, precisa ter essa capacidade de ressignificar as coisas, de olhar para as coisas e olhar para Deus e dar significado para essas coisas que você está atravessando. Não é significado alinhado com a palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Então é muito importante você ter essa compreensão de que Deus está fazendo alguma coisa por detrás de todo esse momento que você está atravessando. Tem muitas pessoas, talvez, que devem ter se posicionado durante esse momento. Pessoas que estiveram em algum momento do seu lado. Pessoas que podem até serem... Você pode se perguntar, mas essas pessoas que estão a ser, na verdade, o motivo de certas coisas. Ou seja, são a motivação do que você está a enfrentar agora. Pessoas que um dia você abençoou, pessoas que um dia você ajudou, que agora quando vem esse momento que parece ser fracasso, porque parecia ser fracasso, aquilo durou apenas um dia, aquilo durou apenas um momento. Tem coisa que você está a atravessar, vai durar apenas um dia, uma semana, um momento. Cedo ou tarde, o Senhor se levantará em teu favor. Eu estou a orar por você neste exato momento. Independentemente do que você esteja enfrentando. Lembre-se, Davi ainda estava cercado com valentes. Aqueles homens tipificavam os anjos da parte de Deus. Eram anjos físicos, na verdade, de Davi. Aqueles homens, os valentes que estavam à sua esquerda, à sua direita, ainda estavam lá. Esteve naquele momento em que Davi estava enfrentando, passando por aquele momento de perseguição, momento de humilhação do seu lado, disposto para fazer qualquer coisa por Davi. Isso também me lembra de um evento específico onde Jesus está sendo julgado e ele revela que na verdade estavam disponíveis naquele momento a mais de 12 legiões de anjos para sair em seu favor. Então você tem que entender que Deus nunca te abandona durante qualquer que seja o momento que você esteja a enfrentar. As pessoas que estão a celebrar, pessoas que estão a dizer era isso que nós sabíamos que isso ia acontecer assim, sabíamos que esse negócio ia fracassar, sabíamos que esse casamento aqui ia fracassar, sabemos que esse ministério aqui ia fracassar, ficarão surpresos com o que Deus irá fazer na sua vida. Então, eu estou a deixar essa palavra. A Bíblia Sagrada diz que quando Samuel declarava, Deus não deixava as suas palavras caírem por terra. Temos muitos testemunhos de coisas que o apóstolo declarou e Deus sustentou essas coisas. Muitos testemunhos. Pessoas que tiveram a graça de serem mãe e pais pela primeira vez depois de uma declaração profética. Eu estou aqui como um profeta, como um homem de Deus, para dizer para você que tudo que você está enfrentando vai passar. Você vai superar esses momentos. Existem momentos de glória que estão aí vindo. Na verdade, você até pode estar dentro já desses momentos. Mas por causa do tempo que você está, você não consegue compreender a graça e a bondade de Deus que te cerca. Mas Deus, nestes dias, Ele fará essa questão de abrir os teus olhos e você perceber que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa amada, uma pessoa que tem sido cuidado durante todo esse tempo por Deus, que você não está enfrentando este momento sozinho. Em nome de Jesus, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e a comunhão do Espírito seja a sua porção. Em nome de Jesus. O apóstolo estará continuamente trazendo orações aqui, trazendo uma palavra de encorajamento, palavras proféticas para você. Se Deus me permitir, muito em breve outra vez estaremos aqui, através de fazendo transmissões, pregando a palavra de Deus, ensinando você o que Deus tem colocado dentro de nós. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.